emoção de ninguém, com o brilho de ninguém, com... Em Brasília, 9 horas. Em Assis também, 9 horas da manhã. Nesta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Ao som de O Guarani de Carlos Gomes, nós iniciamos mais uma... É Português Livre para Falar. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro. Nós estamos só começando a primavera, mas com um calor insuportável. Calor de verão. E verão daquele extremo. A temperatura hoje em Assis e no Vale do Paranapanema deve chegar a 41 graus. Sensação térmica de 45 graus no Vale do Paranapanema. Muito calor em Assis e em toda a região. Desnecessário falar que todo esse calor é provocado pelo próprio ser humano, que não tem consciência, claro. Aqueles que desmataram, aqueles que assorearam rios, aqueles que maltrataram a natureza, hoje todos nós somos castigados com uma temperatura extremamente alta, mesmo estando na primavera. Comecinho de primavera em todo o Brasil, hoje é dia 2 de outubro, nem 10 dias de primavera e um calor de muito verão. Acima de 41 graus, a sensação térmica de 45 graus nesta sexta-feira em Assis e em todo o Vale do Paranapanema. Muito bem, minha amiga, meu amigo, sejam todos sempre bem-vindos à transmissão de Português Livre para Falar. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã e às 7 da noite. Ontem, às 9 horas da manhã, nós tivemos um problema e não conseguimos. E à noite, tivemos um problema de tecnologia. Aliás, há uma informação não confirmada que um acidente ocorrido na Avenida Félix de Castro, um caminhão bateu em um poste e nesse poste passavam cabos, provavelmente de internet, e algumas operadoras tiveram problemas ontem e muita reclamação no sistema ontem. E ontem nós tentamos fazer a transmissão à noite, o sinal caía, oscilava muito. Conseguimos fazer aproximadamente 40 minutos. Mas hoje cá estamos nesta sexta-feira para mais meia hora de conversa. Felício, obrigado. Cida, obrigado pela participação, pela assistência. Hoje é uma sexta-feira, você sabe, minha amiga, você sabe, meu amigo, é dia de Feira Livre na Vila Dileta, em frente à igreja da Vila Dileta, onde já está a Dona Letícia, com a sua barraca de pastel. Quer comer um pastelzinho antes do almoço ou quer levar um pastel para o almoço? Passe na barraca da Dona Letícia, na Feira Livre, que acontece nesta sexta-feira, em frente à igreja da Vila Adileta. Muito bem, sexta-feira, dia 2 de outubro, primavera com cara de verão e muito quente, mas a notícia pior é mais uma morte registrada por Covid-19
em nossa cidade. Mais uma família enlutada em Assis. E além da morte desta senhora de 72 anos de idade, há uma informação que outras pessoas da família também estejam infectadas. Ontem, segundo a Prefeitura Municipal, nós tínhamos 3 pessoas em UTI. Uma delas, infelizmente, não resistiu e faleceu. Essa senhora de 72 anos de idade, cujo marido foi sepultado há aproximadamente 35, 36 dias, no dia 25 de agosto, 35 dias aproximadamente. Meus sentimentos a toda a família e o meu desejo de recuperação aos demais membros da família que fizeram o teste e que deu resultado positivo. A essa senhora de 72 anos de idade, que Deus deu conforto à sua alma e que possa consolar o restante da família, que ao menos poderá se despedir. O sepultamento acontece daqui a pouco no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. E eu queria, mais uma vez, eu tenho feito isso com bastante insistência, e eu reconheço que às vezes até encho o saco de tanta insistência. Mas é necessária essa insistência. De pedir a você, minha amiga, a você, meu amigo, que além de se protegerem, não é o cuidado apenas com a sua saúde, mas é o cuidado com a saúde das pessoas que você ama, das pessoas com quem você convive na sua casa ou próximos de você. Eu sei que muitas pessoas continuam agindo como se não existisse o vírus ou como se a pandemia já tivesse terminado. Nós estamos próximos de 150 mil mortos no Brasil. 150 mil vidas perdidas pela Covid-19. E não me venha com a história, com justificativa, português, mas era velho, tinha outras doenças. Tá bom que era velho, que tinha outras doenças, mas se não fosse a Covid, não teria piorado a situação e provavelmente não teria antecipado a sua morte. Então qual é a solução? Nós só temos uma alternativa. E não é difícil fazer isso. Não é difícil fazer isso. Está nas nossas mãos a vida de muitas outras pessoas. Está no nosso comportamento a vida de outras pessoas. Nós temos que ter essa responsabilidade. Temos que ter essa responsabilidade que a vida de outras pessoas está no nosso comportamento. Eu tenho visto as poucas vezes que saio de casa, bares, lanchonetes, restaurantes cheios, pessoas sem máscara, pessoas não se higienizando, não usando álcool em gel depois de compartilhar um outro objeto. Até quando? Quantas outras famílias perderão vidas pela Covid-19? São 24 pessoas em Assis que morreram, vítimas da Covid-19. E o que é lamentável é que parece que, além de a maioria da população pouco estar importando com esses números, algumas autoridades também não. Você não ouve nenhuma manifestação, nenhum pedido para que as pessoas, para que a população se proteja e proteja aos demais. Não temos visto com maior frequência esse pedido de nossas autoridades. Algumas de nossas autoridades que inclusive já foram infectadas e que felizmente conseguiram se salvar. Mas outras pessoas não conseguiram. Infelizmente, 24 pessoas morreram, de mais variadas idades.
E repito e insisto, independente da idade, independentemente de terem outras comorbidades, outras doenças, a Covid-19 antecipou a morte dessas pessoas, que são assisenses, cujas famílias continuam lutando, morando aqui em nossa cidade. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça do familiar de cada uma dessas 24 pessoas que morreram, quando passam pelas ruas e veem a população desprotegida de máscara, sem tomar os devidos cuidados. É tão pouco que as nossas autoridades sanitárias nos pedem, é tão pouco. Evitar aglomeração, se proteger, se sair, usar máscara, lavar as mãos com frequência. Não precisa ser álcool gel necessariamente, água com sabão. Mas infelizmente, muitas pessoas, talvez equivocadas ou influenciadas por comentários de pessoas que negam a doença, assim estejam agindo, como se o vírus não existisse ou já tivesse passado pela nossa cidade. Ontem, nós tivemos o mais recente boletim divulgado pela Prefeitura Municipal de Assis, que informou mais 15 casos novos em 24 horas, acima da média diária. A média diária tem sido 15 casos. E em Assis, ontem, nós tivemos a divulgação de um boletim que 32 pessoas estavam aguardando resultados encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz e outros 315 aguardando resultado de testes ou exames. São mais de 350, quase 400 pessoas na agonia, na aflição de não saberem se estão ou não infectadas. Se estiverem, quarentena, isolamento total, não ter contato com as demais pessoas. Não nos desanimemos, os que ainda são conscientes. Tenho lido aqui algumas pessoas escrevendo português. Eu já estou desanimado. Não adianta desanimar. O nosso papel é tentar insistir, conscientizar as pessoas para que se protejam. Se nossas autoridades não assim têm agido, façamos nós. Façamos nós, com as pessoas com quem temos acesso. Essa minha oportunidade de comunicar-me com várias pessoas, não apenas em Assis, em toda a região. Estou vendo aqui o Bispo, está lá em Cândido Mota acompanhando. Obrigado, viu, Bispo? Estou vendo aqui o Rogério lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos onde também centenas de milhares de pessoas morreram pela Covid-19. Ou seja, é um vírus que atingiu ao mundo todo. Alguns países tiveram uma ação mais enérgica. Alguns países conseguiram evitar que o vírus circulasse. Em Assis, infelizmente, isso não aconteceu. As ações preventivas foram pequenas, se dependêssemos apenas de nossas autoridades. O pouco que se vê é da consciência de muitos cidadãos. E, claro, não podemos esquecer de Deus, que tem protegido e muito a nossa cidade. Não fosse a proteção divina e a consciência de alguns poucos, a maioria talvez não esteja preocupada, mas ainda há muita gente preocupada. Muita gente que prefere ficar em casa junto com os seus do que colocar em risco a sua saúde e a saúde dos seus e as dos demais. Eu vou insistir mais uma vez, minha amiga e meu amigo. Você pode ter uma vida saudável, vida de atleta, como disse inclusive o irresponsável presidente da República nessa afirmação, de que é uma gripezinha que todos nós pegaremos. Isso em nada contribui, na minha opinião, para combater o vírus. Prefiro ficar com a orientação e com a palavra dos cientistas, dos médicos, que recomendam, como forma de prevenção, evitar aglomeração, manter o distanciamento, usar a máscara se precisar sair quando for necessário e se proteger de maneira simples, higienizando as mãos antes e depois de tocar qualquer outro objeto que seja compartilhado. É o que nos resta, é o que nós temos para fazer, é o que nos cabe. E eu apelo mais uma vez a você, minha amiga, a você, meu amigo, nesse dia triste para mais uma família de Assis que está sepultando
uma pessoa vítima da Covid-19. Já são 24 pessoas mortas em Assis, vítimas da Covid. E eu quero insistir aqui mais uma vez. Nós temos centenas de candidatos a vereador e temos 5 candidatos a prefeito e vice-prefeito. Eu sei que a vontade de todos e todas, porque há muitas mulheres disputando, é ganhar a eleição. Mas eu faço um apelo, e faço inclusive sendo candidato a vereador. Eu acho que mais importante do que ganhar uma eleição é manter as pessoas vivas. Se o custo para ficarmos em casa, evitarmos aglomeração, evitarmos o contato com pessoas de risco, é perder a eleição, não há problema algum. É melhor perder a eleição e contribuir para que as pessoas continuem vivas, para que as pessoas continuem saudáveis. Não contem comigo para aglomerações, para churrasquinho em bar, para festas onde há aglomeração. Não conte. Não terão a minha presença. Não terão a minha presença. Sob risco e pena de perder votos. O mais importante nesse momento, me parece, é preservar ou tentar contribuir para preservar vidas e manter as pessoas saudáveis. Tenho feito meus contatos por transmissões como essa ou pelas redes sociais. Tentar convencer as pessoas de que poderemos representá-la na Câmara Municipal. Mas não entrarei nesse jogo de participar de aglomeração, de churrasquinho, de festa, para abraçar, para cumprimentar as pessoas, tudo por um voto. Que pode, é verdade, dar uma cadeira na Câmara Municipal, mas por 4 anos. E o risco que isso implica? Eu prefiro manter-me na mesma posição de defesa e da contribuição à saúde de todos. Se essa é uma maneira que não pode dar resultado eleitoral, me traz um resultado na consciência. De estar contribuindo, de estar dando a minha parte, a minha contribuição para que o vírus não circule. E espero, sinceramente, que todos, ou esperava que todos, agissem dessa maneira. No entanto, não é isso que vai acontecer, não é isso que está acontecendo. As pessoas estão mais preocupadas em conseguirem o seu objetivo momentâneo, que é chegar ao poder. Cada um age da maneira como entende e como pensa. Eu continuarei agindo da mesma maneira, tentando conversar com as pessoas eletronicamente, por meio virtual, sem colocar em risco não apenas a minha saúde, a saúde das pessoas com quem comigo convivem e até daquelas pessoas que eventualmente eu estaria cumprimentando, abraçando nesse momento eleitoral. Bom, lamentavelmente, essa triste notícia de mais uma morte predomina a nossa transmissão ao vivo. Mas nós temos outros problemas em nossa cidade. E hoje de manhã, mais uma vez eu fui procurado por pessoas que estão enfrentando problemas de lâmpadas queimadas em nossa cidade. Eu não sei porquê, mas a prefeitura trocou a empresa prestadora do serviço de iluminação pública e contratou uma empresa de Minas Gerais, que eu não conheço, não sei quem é o dono, se é dona, se é dono, não conheço os funcionários. O que eu sei é que o sistema está falho. Tem muitas ruas em Assis com postes, com lâmpadas queimadas. E nós fomos buscar no portal da prefeitura qual é o caminho dado pela prefeitura para a solução desse problema. No entanto, o atendimento ao consumidor é das 8 às 5 da tarde. Atendimento telefônico. Após esse período de serviço, o atendimento é feito por secretária eletrônica, onde o recado é armazenado e verificado. Então hoje, depois das 5, o seu recado da lâmpada queimada só vai ser visto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E você vai passar o final de semana no escuro, no breu. Simples assim. Não é muita falta de respeito para quem paga e paga bem a iluminação pública? Veja a sua conta de luz, minha amiga, veja a conta de luz, você, meu amigo. Está lá a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Veja quanto você paga.
E se não pagar no dia, corta a energia da sua casa. Como se a energia da sua casa fosse responsável pelo não pagamento da iluminação pública, que é uma tarifa municipal. Mas infelizmente é uma lei que foi aprovada contra o meu voto à época, mas foi aprovada e todos nós temos que cumprir. Porque se não pagar a CIP, corta a energia elétrica. É inacreditável essa lei que foi aprovada. A CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, como diz o próprio nome, é uma tarifa municipal que a gente deveria pagar para o poder público municipal, mas nós temos que pagar por um terceiro, para uma empresa privada, que é a Energisa. A Energisa repassa para a prefeitura e a prefeitura contrata uma empresa privada para fazer o serviço que não tem sido a contento. Basta ver a quantidade de lâmpadas queimadas em nossa cidade. Mas infelizmente nem o serviço de atendimento é feito todos os dias. Como eu disse, o atendimento é feito das 8 da manhã às 5 da tarde. No telefone 332... Quer anotar? Por favor, minha amiga, meu amigo. Tem uma lâmpada queimada aí perto da sua casa. Anote o telefone 3321-5649. Vou repetir, 3321-5649. Repito novamente, 3321-5649. É o telefone da energia pública para você pedir para trocar a lâmpada. Ou para você pedir para desligar a lâmpada. Porque é inacreditável, mas tem poste que fica com a lâmpada 24 horas acesa. E tem outros que fica 24 horas do dia apagada, a lâmpada. Ou seja, e a gente não consegue falar com alguém dessa empresa. Por que não deixa o serviço da própria prefeitura? O próprio funcionário municipal monta uma equipe, a prefeitura vai economizar dinheiro. Porque veja só, tem todo o dinheiro da CIP. Eu imagino que hoje deve estar girando em torno dos R$200 mil mensais. Esse dinheiro vai para a prefeitura e a prefeitura paga a equipe que vai repor, trocar e fazer a manutenção da iluminação pública. Vai dar até para pagar hora extra. Mas não, a prefeitura pega esse dinheiro que a gente paga para a Energisa e paga uma empresa lá de Minas Gerais. Essa empresa paga o funcionário e o dono tem lucro. Ou você acha que o dono é bonzinho? Eu não conheço o dono, nem quero conhecer também. Mas qual é o negócio dele? O negócio dele é ter lucro com o serviço, diferente do poder público. É um contrassenso. Então por que não brigar para garantir que esse serviço seja público? Ou seja, que a própria prefeitura municipal tenha uma equipe de funcionários para trabalhar 24 horas por dia para fazer a troca de lâmpadas. O correto é fazer geralmente à noite, que você sabe quando a lâmpada está queimada. Mas durante o dia, uma funcionária, 2 funcionários, para atender aos telefones da população e uma equipe à noite para sair trocando lâmpadas. Será que numa noite não troca todas as lâmpadas que estão queimadas? É tão difícil assim a prefeitura assumir esse serviço? A prefeitura tem funcionário qualificado, capacitado para fazer isso, como tem funcionário capacitado e qualificado para fazer asfalto de boa qualidade. Mas aí quando é para dar dinheiro para alguma empreiteira, a prefeitura pega e paga uma empresa construtora para fazer o asfalto, que ela própria sabe fazer. Tem muito interesse por trás disso, não tem? Tem muito interesse por trás disso. Mas a gente tem que ter coragem para denunciar e, mais do que denunciar, tentar evitar, com leis na Câmara que impeçam que isso ocorra ou que garantam que o serviço seja feito de maneira pública pelo poder público. Já tem funcionário público que ganha para isso? Para que pagar uma empresa da iniciativa privada? Para dar lucro para alguém? Alguém conhecido de alguém do poder? Me parece que a população em nada é beneficiada com esse tipo de procedimento. Muito pelo contrário, é penalizada. Então fica aqui, mais uma vez, a nossa reclamação e a orientação. Aqueles que têm uma lâmpada queimada em frente à sua casa, eu vou repetir o número do telefone para você entrar em contato. Mas entre até às 5 da tarde, porque depois não vai dar. Porque depois das 5 da tarde, só segunda-feira às 8 horas da manhã. Ou uma secretária eletrônica vai atender você. É curioso, né? Quando a gente receber a conta de energia, a gente podia falar, entrega na minha secretária eletrônica que ela vai pagar.
O telefone é o 3321-5649. Vou repetir, 3321-5649. Liga já. Ou pode ligar no 800, o 0800 771 9084. Repito, 0800 771 9084. São os dois telefones à disposição para você pedir para trocar a energia, a lâmpada que está queimada no poste em frente à sua casa. A Vera Lúcia está mandando aqui uma mensagem. Bom dia, por falar em lugares sujos, vocês poderiam cobrar a prefeitura para limpar aquela praça em frente à prefeitura? Que lugar sujo, e no centro da cidade? A nossa cidade está muito suja, está reclamando aqui a Vera Lúcia Lopes de Souza. É curioso, né? A prefeitura tem feito um bom trabalho de recapeamento do asfalto em nossa cidade. O que nada mais é do que uma zeladoria, ou seja, manter o que já existe bem. Isso todos nós devemos fazer em casa. Você não vai esperar um buraco na calçada abrir para derrubar, afundar toda a calçada. Como também todo prefeito deveria fazer esse trabalho de manutenção das nossas vias, recapeando aquelas ruas mais esburacadas. Mas isso não é para ser considerado como melhor obra de uma administração municipal. Isso é manter a cidade em ordem. Nós precisamos muito mais do que isso, nós precisamos de propostas de geração de emprego. Qual é o maior problema que nós temos em Assis hoje? Além da saúde debilitada, além de falta de vaga em creche. Falta de emprego. Quantos milhares estão desempregados? E estavam antes da pandemia. Não venham colocar culpa tudo no vírus, do número de desempregados. Aumentou? Aumentou, é verdade. Como aumentou também o número de trabalhadores que teve o salário reduzido. Mas não coloquem toda a culpa no vírus. O desemprego já existia. Qual é a política que tem sido adotada em nossa cidade para manutenção de emprego? Não vamos nem falar da criação de novos empregos. Vamos lembrar que nos últimos anos nós perdemos a Intringer, que virou a AGI, que foi para Alexandria, na vizinha cidade de Cândido Mota. Perdemos o centro de distribuição da Casa Avenida, foi para Cândido Mota. Basta você, minha amiga, você, meu amigo, passar, mesmo que de carro, pela Avenida Rui Barbosa, no horário de funcionamento do comércio, e olhe quantas portas estão fechadas, quantas portas comerciais estão fechadas. E aí eu ouço uma baboseira, o prefeito vem dizer que foram criadas mais empresas do que fecharem assim. Sabe por que foram criadas mais empresas? Porque o prefeito tirou vários funcionários públicos, que eram funcionários públicos, e mandou eles criarem uma PJ, uma pessoa jurídica. Como não podia contratar, muitos eram comissionados da prefeitura, aí falou, eu vou cortar os comissionados. Cortou alguns comissionados, mas mandou o comissionado criar uma empresa jurídica, e ele contratou a pessoa jurídica. É isso que aconteceu. Então aí nós tivemos mais de 100, não sei quantas, pessoas físicas que se tornaram pessoas jurídicas, contratadas pela prefeitura. As mesmas pessoas que prestavam serviço enquanto pessoas físicas para a prefeitura, comissionadas, agora ganham como pessoas jurídicas. Isso não é gerar emprego, isso é criar empresa de um só. Que emprego que está gerando essas, entre aspas, empresas que foram criadas? Tirou um RG e criou um CNPJ, tirou um CPF e criou um CNPJ. Isso não é política de geração de emprego nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então é necessário que isso seja tratado. Eu sei que não é só responsabilidade da prefeitura. Não adianta agora candidato a prefeito vir prometer que vai gerar emprego, que vai trazer indústria, que isso não cola mais. Não cola mais. Então, mas esse é o tema que deveria prevalecer nesse momento. Não ficar falando que fez asfalto, que recuperou asfalto, que pintou guia de sarjeta de branca. Tenha santa paciência. Isso é papel de um gerente de uma cidade. Isso não precisa prefeito para fazer isso. Quero saber qual foi a política pública para geração ou manutenção de emprego na cidade de Assis. Isso nós não tivemos. Bem, vamos concluir então a nossa transmissão ao vivo com
a informação dos sepultamentos que nós temos programados para esta sexta-feira. São 5 sepultamentos programados para esta sexta-feira. Nilce Consoli da Silva, de 72 anos de idade, que morava na rua Luiz Nobile, será sepultada agora às 10 horas da manhã. A senhora Maria Emília Oliveira Bombonati, de 89 anos de idade, que morava na rua Quintino Bocaiúva, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento está marcado para as 2h30 da tarde. O féretro deixa a São Vicente às 14 horas. O senhor Delfim Ferreira, conhecido como Fininho, morador conhecido da Vila Prudenciana, da rua Rio Grande do Sul, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas, para o sepultamento à 1h30 da tarde. O senhor Ademar Manzano Blanco, de 80 anos de idade, que morava na rua João Cabianca, morreu em Marília. Velório na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, o horário do sepultamento não foi definido. E ainda a senhora Maria Aparecida Castelo Naramoto, que morreu em São Paulo. O corpo está no velório do próprio cemitério municipal e o sepultamento está marcado para as 11 horas da manhã. São estes, então, os 5 sepultamentos programados para esta sexta-feira em Assis. Eu repito, a senhora Maria Emília Oliveira Bombonati, de 89 anos de idade, será sepultada 2h30 da tarde, velório na sala 4 da São Vicente. A senhora Nilce Consoli da Silva, 72 anos de idade, sepultamento 10 horas da manhã. O senhor Delfim Ferreira, de 80 anos, o Fininho, que morava na Vila Prudenciana, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento marcado para 1h30 da tarde. O senhor Ademar Manzano Blanco, de 80 anos, que morreu em Marília, está sendo velado na sala 2 da São Vicente. Sepultamento não foi definido o horário ainda. E a senhora Maria Aparecida Castelo Naramoto, de 72 anos, que morreu em São Paulo. O corpo transladado para Assis está sendo velado no velório municipal, sepultamento às 11 horas da manhã. Com esta informação, nós concluímos mais um programa e transmissão livre, ao vivo, português livre para falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua participação e faço um convite para as 19 horas, novamente o nosso encontro português livre para falar. Peço a você, minha amiga, você, meu amigo, que mais essa morte redobre a atenção, o cuidado, a prevenção em todos nós. E que a gente consiga convencer aos demais a também se protegerem. Esse final de semana, a Prefeitura vai reabrir o Horto Florestal, vai reabrir o Centro Social Urbano, reabrir o Parque Buracão, locais de concentração. Se você eventualmente for a um lugar como esse, evite aglomeração, use máscara, não toque em outro objeto que é compartilhado por outra pessoa. Se assim fizer, passe álcool gel ou lave a mão com água e sabão. Se proteja, minha amiga, se proteja, meu amigo. Proteja quem você ama, meu amigo. Proteja quem você ama, minha amiga. E proteja aqueles que você desconhece. Nós estamos na fase amarela, não é porque o vírus acabou. É porque tem cama de hospital vazia. É porque tem leito de UTI vazio para atender casos de Covid. Mas eu tenho certeza que você não quer precisar desse leito. Nem de enfermaria e nem de UTI. E eu tenho certeza que você também não quer que nenhum do seu familiar ou qualquer outra pessoa vá parar num leito de hospital ou num leito de UTI. Depender de um respirador eletrônico elétrico. Cuidado, minha amiga. Cuidado, meu amigo. E a você que é candidato, cuidado. A sua vida vale mais do que uma eleição. A vida do seu familiar vale mais do que ganhar uma eleição. Se cuide, por favor. Prometemos voltar às
19 horas. Concluímos mais um Português Livre para Falar. Responsabilidade Português, candidato a vereador número 13.000. Se você gostou do que ouviu, Português 13.000. Um abraço, bom dia e até às 19 horas.